Eu sou a professora Rafaela Lima e você está aqui na nossa aula sobre lipídios. Quando a gente fala de lipídios, estamos falando sobre biomoléculas, ou seja, moléculas encontradas aí nos seres vivos e moléculas essas abundantes em energia. Pois é, uma forma que a gente fala também ao se referir sobre a energia dos alimentos, a gente chama de calorias, a quantidade de energia disponível, né? E pode ter alguns tipos de unidades de medidas, como por exemplo, quilocalorias também. E aí você fala assim, tá, então eu entendi que os lipídios eles são biomoléculas, que eles são fontes de energia e a gente vai então tê-las em nosso corpo com diferentes funções. Só no nosso corpo, só falando de humanos? Não, vamos falar dos animais, dos seres vivos de um modo geral. No nosso corpo, puxando um pouquinho aí pra gente, quando a gente vai falar sobre principais funções, puxando pra gente, uma primeira mega relevante é a reserva energética. Eu não falei para você que é uma molécula abundante em energia? Pois é, a gente vai reservar também esse lipídio na forma aí de gordura. A gente fala ali os pneuzinhos, né? No homem e na mulher vai ter uma distribuição diferenciada, então assim, nas mulheres tende a haver um maior acúmulo na região do abdômen, do culote, da nádega, o próprio seio, boa parte dele é constituído por gordura, mas essa reserva, tirando assim, eu sou bem magrinho, significa que eu não tenho gordura? Tem, é uma reserva natural, uma quantidade menor. Para quê? Reserva, fonte de energia para você. A gente comeu, sobrou, a gente faz uma reservinha ali. Posso ter zero gordura corporal? Não. Pode ter uma porcentagem baixa, mas tem. E é importante? Claro que é importante, justamente porque a gente nunca sabe as demandas que a gente pode passar. Claro que numa vida moderna isso é mais difícil, uma privação de alimento, mas pensa na espécie humana de um modo geral, nômades e tudo mais. A gente tem que estar preparado, né? Então, reserva energética. Outra função muito importante é a função de isolante térmico e isolante mecânico. Quando a gente fala de isolante térmico, a gente está falando justamente de resistência a baixas temperaturas. Animais de ambientes muito frios, a gente pega aí focas, pinguins, baleias, tem uma camada de gordura muito maior. Permite a eles uma resistência maior àquela baixa temperatura. E também como isolante mecânico. A camada de gordura, ela vai estar aí abaixo da nossa pele, né? Então ela dá também uma proteção àqueles órgãos, aos ossos. Então também tem essa função de isolante térmico, mas também isolante mecânico. Função vital nos neurônios. Todos os animais possuem aí uma imensa rede de neurônios processando informações. Neurônios esses que passam informação de forma muito rápida. Muito rápida, por quê? Porque no seu prolongamento, chamado de axônio, ele é envolvido por uma bainha e essa bainha é lipídica. Por isso eu digo que tem uma função de isolante elétrico nos neurônios. Axônio, esse prolongamento dos neurônios, por onde vão passar as informações, uma bainha lipídica. É tão sério que algumas pessoas têm uma doença degenerativa rara, que é a perda dessa bainha de mielina, as doenças desmielinizantes. Leva a perdas de funções e até podem levar à morte. Para você ver como é vital e essencial que eu tenha, então, os meus neurônios completos com seu lipídio aí na quantidade adequada. Outra função importante é na composição das membranas celulares. Todos os seres vivos são formados por células. E essa membrana plasmática, o que envolve essas células, é composto por lipídios. Então, assim, tanto a membrana plasmática da célula, a membrana do núcleo, então é muito importante. Temos muitas células e muitas membranas e muitos lipídios? Com certeza. Aí você pensa assim, mas será que o lipídio da reserva é o mesmo da membrana plasmática? Não. A gente vai falar já sobre a classificação e você vai ver que são diferentes. Impermeabilização de superfícies. A gente encontra isso em várias espécies de plantas, algumas frutas, algumas plantas que vivem em ambientes onde há alta exposição solar, muitas delas têm uma camada de cera na sua superfície. Isso ajuda tanto na reflexão quanto na redução da perda hídrica. Algumas frutas têm ali uma cerinha, até algumas maçãs. Se você raspar assim a casquinha da maçã, você vê que sai uma cera. Tem gente que dá até uma lustrada nela para ficar aquela coisa assim bem, nossa. É uma cera com função
impermeabilizante. Falou de cera, a gente sempre lembra, né, de cera de ouvido. A ideia é essa, impermeabilizar? Sim, também vai dar essa proteção, né? Cera de abelha, a mesma proposta. Precursores de hormônios e de sais biliares. Nós temos uma série de hormônios no nosso corpo, como os hormônios sexuais, que para a formação deles, para a produção deles, a estrutura deles é feita a partir de lipídios. São hormônios com, a gente fala de precursores lipídicos. Cortisol, testosterona, estrogênio, progesterona aí nas meninas, aldosterona, que é um hormônio que ajuda a regular o equilíbrio hídrico. Estou falando então de natureza lipídica. Tá vendo a importância? Sais biliares aí na nossa bile. A gente tem o fígado, né, que é nessa região, e temos uma bolsinha ali, que é a vesícula biliar, que guarda a bile. Esse líquido, esse suco que vai emulsionar gorduras, não tem enzimas, mas ele vai atuar ajudando aquelas gotículas de gordura das porcarias que a gente come por aí, elas serem reduzidas em áreas menores. Sais biliares presentes nessa bile. Fala assim, gente, mas são muitas importâncias, né? Muitas importâncias. Você não vai olhar e, isso é gordura. Tem função no nosso corpo. E olha mais uma. Transporte de vitaminas lipossolúveis. Nós temos vitaminas, substâncias que precisamos em pequenas quantidades para regular diferentes funções. E nós temos duas categorias de vitaminas. Vitaminas hidrossolúveis e vitaminas lipossolúveis. Temas que você encontra aqui, faz a busca nas nossas aulas que você vai encontrar. E as lipossolúveis são essas aqui. A, D, E e K. E para que eu possa absorver essas vitaminas, eu preciso de lipídios. E até mesmo para armazená-las, eu preciso de lipídios. Fala assim, gente, então é muita coisa. É muita coisa. E aí você pensa assim, poxa, lipídios são muito importantes, vou comer gordura doidado, só vou agora comer fritura. Não, 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 não. Aí não é para você ir por esse caminho, por quê? A gente precisa de equilíbrio. Saúde, a gente está falando de equilíbrio, não pode ir para extremos. Você vai ir para um extremo de ingestão desses lipídios, você pode ter um acúmulo desses lipídios, por exemplo, em vasos sanguíneos, a chamada aterosclerose, onde vão sendo formadas placas de gordura que podem até impedir a passagem do sangue. Então, equilíbrio, por favor. E aí, apontando aqui na classificação, quais tipos tem? Não é que eu falei lipídio aqui, lipídio ali, é tudo igual? Não é. Eu tenho alguns tipos. Então, falando dessa classificação, eu classifico como triglicerídeos. Os triglicerídeos são muito conhecidos, existem muito no nosso corpo, e a gente subdivide, e aí devido à sua cadeia química, a gente vai ter diferença entre os óleos e as gorduras. Óleos esses que ficam no estado líquido, independente do ambiente, então eu tenho um óleo de canola, um azeite e os óleos vegetais são sim a melhor forma de você utilizar na alimentação, numa salada, né? E a gordura, ela fica sólida na temperatura ambiente aí. Então, quando você vai comer naquele bife, aquela gordurinha é essa aqui. O que a gente tem ali, os pneuzinhos, é gordura, não é óleo, né? Podemos ter altas taxas de triglicerídeos no nosso corpo? Não. Isso vai levar a problemas de saúde. Então, equilíbrio, quando você vê lá no exame triglicerídeos, você já sabe. Ih, gente, minha taxa de gordura está alta. Precisa equilibrar. Fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles têm uma estrutura muito peculiar. Repare que ele tem uma cabeça e uma cauda. Essa cabeça, ela tem um comportamento, a gente fala que é um comportamento hidrofílico. Fílico de filia, amizade. Ela tem afinidade com a água, ela consegue ter contato com a água. Então, hidrofílico ou polar. E essa cauda tem um comportamento hidrofóbico, fobia de água, ou apolar. Dessa forma, nas nossas membranas plasmáticas, nós não temos só um fosfolipídios. Eu tenho sempre dois fosfolipídios. A gente fala que a gente tem uma bicamada lipídica. Por quê? Eu tenho, então, esse para cima e um igual a esse para baixo. Eu tenho duas caudas e as cabeças nas extremidades. Bicamada lipídica. Reveste aí as nossas membranas celulares, membrana plasmática, membrana nuclear. Então, essencial para a nossa manutenção da estrutura celular, né? Os fosfolipídios. Temos aqui os cerídeos, deixa eu ficar mais para cá para você ver melhor. Temos aqui os cerídeos, como eu já te falei, função impermeabilizante, então aí uma estrutura mais rígida e altamente apolar, né? Como é o caso aqui da cera de abelha.
Os esteroides. Esteroides são importantes. Lembra que eu falei de hormônio? Que a gente tem aí hormônios com precursores lipídicos? Estou falando dos esteroides. São até famosos, né? Você já ouviu falar dos esteroides anabolizantes? Pois é, esteroides são esses hormônios. Por exemplo, os hormônios sexuais são esteroides. Eles são, na sua estrutura química, eles são baseados, são feitos a partir de colesterol. E aí você pensa, se o colesterol é ruim, vamos acabar com o colesterol. É com colesterol que vai ser produzido os hormônios sexuais, por exemplo, que todos nós precisamos. Então, você não pode ter um excesso de colesterol, mas precisa desse colesterol aí, né? Carotenoides. Os carotenoides são aí de fonte vegetal, presentes nos vegetais de cores quentes, né? Que como cenoura, tomate, uma batata doce, então ali cores, os avermelhados, alaranjados, são muito importantes, são precursores e reguladores, e aí para o nosso corpo. E a gente fecha falando delas, das lipoproteínas. Repare, não é só um lipídio, é um lipídio associado a uma proteína. E esses essenciais para transportar quem? O colesterol. A gente tem o LDL, é um transportador de colesterol, é o chamado transportador mau. Tem gente que chama ele de mau colesterol. Ele é um transportador. Ele carrega esse colesterol e acaba deixando pelos vasos sanguíneos. Pode dar problema? Pode dar problema. E a gente tem o HDL. O HDL, que é o chamado de bom transportador, é aquele que pega esse colesterol e tira das veias, das artérias e vai armazenar em local seguro. Então, transportadores de lipídios. Viajamos pelo mundo dos lipídios, fechamos a nossa aula de hoje. Tira uma foto, não deixe de registrar para estudar cada vez mais. Tchauzinho!